Bom, em primeiro lugar, quero agradecer ao pastor Gilson. Conforme ele disse apropriadamente, fica difícil falar pastor Gilson, né? É o Gilson ou é o Bifano. Nós nos conhecemos quando eu era adolescente e ele já era jovem, fazendo essa devida correção, viu, irmãos? Muito obrigado, Beth, pelo privilégio de estar aqui com vocês. Bom rever algumas pessoas muito queridas. Tem sido uma experiência marcada por lutas, mas também muito gratificante, pastorear a primeira igreja batista em São Paulo. Nós estamos aqui há 3 anos. Apesar de não ter nascido no Rio de Janeiro, eu tenho um coração bastante carioca. Não sei se está dando para os irmãos perceberem no meu sotaque. Se eu fosse paulistano, eu não falaria bastante. Se eu fosse paulistano, eu falaria bastante, né? Nem bastante, falaria bastante. Difícil até para a gente pronunciar, né? Mas, apesar de diversas distinções culturais que existem entre Rio de Janeiro e São Paulo, tem sido bastante edificante, tem sido muito enriquecedora a experiência de estar aqui. O tema, ele é muito palpitante. Quero dizer para vocês que, para mim, pessoalmente, ele tem sido, na minha vida ministerial, não apenas agora, dos 3 últimos anos para cá, quando eu tenho estado aqui, mas já há um bom tempo, esse tema tem sido para mim muito, muito palpitante, tem sido marcante no meu ministério, tem sido um dos focos das minhas preocupações ministeriais. Antes de nós entrarmos nele propriamente dito, conforme o Gilson disse, nós estamos bem no centro de São Paulo, primeira igreja batista, coração de São Paulo. Quantos que estão aqui são daqui de São Paulo, cidade de São Paulo? Então vocês sabem do que eu estou dizendo, do que eu falarei rapidamente. Nós estamos lá na Praça Princesa Isabel, centro velho de São Paulo. Ali, o local onde está o nosso templo, ele fica no máximo a 2 quilômetros do marco zero da cidade. Durante décadas, as coisas de São Paulo aconteceram lá naquela região do Campos Elíseos, um bairro do Centro Velho, onde está a primeira igreja. Há uma tendência de que aconteça esse retorno de muitas coisas para o Centro Velho de São Paulo. Só para vocês terem uma ideia, Palácio Campos Elíseos, o palácio onde a sede do governo do estado esteve durante muitos anos, depois, no final dos anos 50, ali no início dos anos 60, a sede do governo do estado se deslocou do centro e foi para o Morumbi, mas hoje há uma grande tendência de retorno. O Palácio Campos Elíseos está sendo plenamente restaurado. Quem passar por ali, pela Avenida do Rio Branco, vai perceber isso. E o comentário muito forte que há é que a tendência é de a sede do governo do estado retornar para o Palácio Campos Elíseos. A primeira igreja batista, o seu templo, o seu prédio, fica ali a 1 quadra do Palácio Campos Elíseos. Ou seja, aquela é uma região eminentemente urbana, densa, urbanisticamente falando. E nós temos entendido que a primeira igreja não está naquele lugar casualmente. Não é simplesmente uma coincidência, uma mera casualidade. Nós estamos no coração da cidade e nós compreendemos que nós somos um presente do coração de Jesus para o coração de São Paulo. Essa expressão tem se transformado numa espécie de tema, de moto para a primeira igreja batista, do coração de Jesus para o coração de São Paulo. Em frente ao nosso templo fica uma praça, Praça Princesa Isabel, e nessa praça, no próximo final de semana, nós vamos fazer um grande evento evangelístico. Esse evento terá esse tema, do coração de Jesus para o coração de São Paulo, e nele nós teremos o testemunho de um jovem que foi muito conhecido na mídia aberta de um modo geral. O nome dele é Rodolfo. Ele foi integrante da banda Os Raimundos. Não sei quantos aqui já ouviram falar.
Os Raimundos, a garotada que hoje tem 20 e poucos anos, conhece muito. Há cerca de 6, 7 anos, as músicas dos Raimundos estavam aí nas hit parades de sucesso das rádios brasileiras. E ele era toxicômano, dependente químico. As suas músicas, os shows dos Raimundos incentivavam a violência. E hoje ele é um servo do Senhor Jesus. Passou por uma experiência dramática de conversão, de libertação. E ele vai estar ali falando de Jesus para todas as pessoas. Eu gostaria, Gilson, se possível, a gente distribuir aí com o pessoal todo, para que vocês tenham aí uma ideia do que a gente vai estar fazendo. Quem é daqui de São Paulo, se no próximo sábado vocês não tiverem nenhuma atividade nas suas igrejas, se não houver nenhuma incompatibilidade de agenda eclesiástica, se vocês puderem estar lá conosco, cremos que vai ser muito positivo. Ser igreja num grande centro urbano. Quais são os desafios? Nós estamos num mundo cuja tendência é a tendência da urbanização. Esse não é um fenômeno brasileiro. Esse não é um fenômeno terceiro-mundista, é um fenômeno global. As grandes massas humanas estão deixando regiões rurais e estão indo para os grandes centros urbanos. Esse é um movimento global, é irreversível, não há como retroceder. E isso significa que, inevitavelmente, nossas igrejas estarão lidando cada vez mais com o fenômeno do urbanismo. As pessoas nas grandes cidades, médias cidades, megacidades. Ou seja, querido irmão que está aqui, você que é pastor, querido irmão que está aqui, você que é líder de ministérios de casais na sua igreja, inevitavelmente este é um fenômeno com o qual a sua igreja terá que lidar. Ou seja, o homem urbano, cada vez menos interiorano, cada vez menos rural, cada vez mais urbano. Isso nos força a pensarmos as nossas igrejas com uma ótica nova, com um novo conceito, com uma nova filosofia. O que é sermos igreja urbana? Que tipo de tratamento que os nossos irmãos em Cristo precisam, ou que as comunidades que estão no entorno de nossa igreja precisam? Aí eu diria para vocês o seguinte: nesse processo irrefreável de urbanização, coisas positivas naturalmente acontecem, mas muitos efeitos colaterais, muitas coisas que não são boas também vêm. Uma delas que eu quero mencionar para vocês, para que nós não nos estendamos aqui como que nessa análise social da humanidade, não é o propósito da nossa fala aqui nessa tarde, mas uma coisa que nós temos que mencionar é que, na medida em que se intensifica esse processo de urbanização da sociedade humana, cada vez mais o homem passa também por um processo de deshistorificação pessoal. Ou seja, vou deixando de ser Paulo Eduardo Gomes Vieira. Vou me tornando cada vez mais um a mais no meio de uma grande massa humana. Aos poucos vou me tornando um indigente, cada vez menos conhecido pelo meu próprio nome, cada vez menos conhecido pela família a qual eu pertenço, cada vez menos conhecido pela minha história familiar, cada vez mais um número no meio de uma massa imensa. Esse é um processo de deshistorificação. Vou perdendo os meus vínculos históricos.
vou perdendo enlaces. Eu saí de uma cidade pequena, Resende, uma cidade com no máximo 150 mil habitantes. Nós passamos por esse choque cultural, eu e minha família, eu, minha esposa, minhas 2 filhas. Não foi fácil passar por esse choque cultural. Eu andava nas ruas de Resende, eu chegava nos Correios. Tudo bem, pastor Paulo? Chegava na agência bancária, pastor Paulo, como é que está a sua esposa, Jaqueline? Em qualquer loja da cidade onde nós chegávamos, nós éramos identificados. O que significa morar agora numa cidade, antes numa cidade de 150 mil habitantes e agora numa cidade de 11 milhões de habitantes. Com esse tipo de problema, percebem? Nós vamos ter que lidar cada vez mais como Igreja de Jesus. Não temos como fugir disso. No início da minha fala eu disse, o processo de urbanização das massas humanas, ele é irreversível, é global, não é pertinente apenas ao terceiro mundo. Sua igreja vai lidar com isso. Provavelmente a sua igreja já esteja lidando com isso. Tendo dito isso que eu falei até agora, quero dizer para vocês que eu sou pessoalmente muito afinado, muito simpatizante do binômio igreja-família. A Bíblia nos apresenta diversas metáforas, diversas comparações ou linguagens figuradas para a igreja. Por exemplo, o apóstolo Paulo usa muito a linguagem figurada, igreja, corpo de Cristo. Aí ele fala sobre o pé, sobre a cabeça, sobre os olhos, as mãos. Ele faz uma equivalência, igreja, corpo de Cristo. Uma outra metáfora também para a igreja que nós encontramos na Bíblia é a igreja, a noiva de Cristo. Cristo voltará para buscar a sua noiva, a sua igreja. Ok? Conhecemos bem a palavra, sabemos disso. Uma outra metáfora, uma outra linguagem comparativa que é usada para a igreja congregação, a congregação, ou seja, o ajuntamento dos santos. Mas eu gosto muito desse binômio, dessa metáfora, igreja, família. Lá em Gálatas 6:10 nós vemos o apóstolo Paulo recomendando a que nós façamos o bem a todos, mas principalmente a versão mais tradicional diz aos domésticos da fé. Mas a melhor versão, pelo menos assim eu compreendo, é aquela do Dr. Russell Shedd, a Bíblia, segundo a interpretação do Dr. Russell Shedd, quando ele diz, mas principalmente aos da família da fé. Eu quero me ater mais a essa expressão, família da fé. Ou seja, nós somos uma família. No meio de um mundo onde as pessoas estão se sentindo cada vez mais indigentes, numa sociedade onde as pessoas estão cada vez mais deshistorificadas, cada vez menos vínculos afetivos, as pessoas se conhecem menos, as pessoas são mais números, menos pessoas, são mais números, menos nome. É emergencial que a Igreja de Cristo focalize o seu sentido de família. Acho que nós temos que começar a pensar a igreja nessa direção. Igreja onde as relações são mais humanizadas. Igreja onde estejam mais presentes afeto, abraço, aconchego. E olha, queridos, isso é coisa a ser desenvolvida mesmo. Acho muito interessante o livro do James Hunter, é um best-seller, muito provavelmente muitos de vocês já leram, O Monge e o Executivo. James Hunter, nesse livro, ele propõe que nós desenvolvamos, que nós nos empenhemos para desenvolver coisas que
no nosso conceito, na nossa visão, são muito pertinentes ao campo sensorial, às emoções, aquilo que eu sinto, amor, ou eu sinto amor, ou eu não sinto amor. James Hunter, ele é essencialmente prático, ele diz, olha, o amor é algo a ser desenvolvido, como Jesus Cristo diz lá em Mateus, capítulo 5, Jesus fala, amai aos vossos, o quê? Inimigos. Ou seja, você não tem espontaneamente amor pelo seu inimigo. O sujeito está lá te catucando, o sujeito te calunia, o sujeito te faz mal, é o seu patrão que te persegue. Você não sente espontaneamente, eu amo o meu patrão. Ele vive te ameaçando, ele vive no seu encalço. O que ele diz é o seguinte, o amor, ágape, palavra grega, o grego é uma língua que é eminentemente prática. Ela não fala tanto de coisas sensoriais, ela fala de atitudes. O linguajar grego é assim. Ágape nos sugere isso, fazer coisas, tem relação com comportamento, tem relação com atitude. Ou seja, precisamos desenvolver em nossas igrejas atitudes que sejam associadas com afeto, abraço, aconchego, de tal forma que as nossas igrejas se transformem em famílias. Porque na medida em que o homem indigente nas grandes cidades, na medida em que a pessoa deshistorificada nos grandes centros urbanos vão se encontrando nas igrejas, a igreja de Cristo, elas vão sendo abençoadas, vão sendo ministradas, vão experimentando cura e, consequentemente, suas casas vão sendo abençoadas. Pensando nisso tudo, eu tenho algumas sugestões para trazer para vocês. Algumas delas muito práticas, algumas delas mais no campo da reflexão. Não são regras, tá bom, gente? São sugestões. Não gosto muito de falar em regras, apesar de reconhecer que elas são necessárias, mas não gosto muito de falar em regras quando penso em comportamento humano. Sabe aquela história do psicólogo recém-formado na faculdade? O camarada foi um as, um excelente aluno, se especializou em educação de filhos. E aí então ele escreveu um livro. Depois de ter feito o seu doutorado, ele escreveu um livro. E o título do seu livro foi 10 regras para educar bem os seus filhos. Colocou nas livrarias, a editora editou o livro. Daí algum tempo esse camarada se casou, teve o primeiro filho. Ele reeditou o livro e ele trocou o título. Ele colocou 10 sugestões para criar bem os seus filhos. Daí a pouco ele teve o segundo filho. Ele reeditou o livro e colocou lá 10 palpites para criar bem o seu filho. Daí a pouco ele teve o terceiro filho. E quando ele teve o terceiro filho, ele telefonou para a editora e disse: retirem os meus livros das livrarias. É difícil a gente pensar em regras. Prefiro pensar em propostas para nós refletirmos sobre elas. Coisas que talvez possam ser aplicadas às nossas igrejas, à minha igreja, à sua igreja. Coisas que talvez possam ser usadas no nosso ministério de casais, enfim. Primeira coisa que eu sugiro a vocês, a que nós pensemos sobre ela, diz respeito à necessidade de nós equalizarmos vida familiar e vida eclesiástica. Equalizar é equilibrar, balancear. Me parece que nós vivemos uma divisão muito demarcada, muito definida. O que é a vida lá em casa, doméstica, eu enquanto pai, enquanto esposo, enquanto na minha casa. Outra coisa muito distinta
sou eu, enquanto pastor, enquanto irmão em Cristo, enquanto diácono, enquanto professor de escola bíblica dominical. Constrói-se uma muralha, uma barreira imensa, distinguindo uma coisa da outra. De tal forma que a minha vida doméstica, ela tem alguns traços, tem algumas características. A minha vida eclesiástica tem outros traços, outras características. E aí é que está o problema. Nem sempre aqueles traços e aquelas características do meu comportamento na vida doméstica estão de acordo com os traços e características do meu comportamento eclesiástico. Muitas vezes estão em rota de colisão. Sabe aquela história do sepultamento do irmão da igreja? O irmão da igreja faleceu, ele era um bom crente, chegou no seu sepultamento, estava ali a sua esposa, a viúva, o seu filho mais velho, do outro lado a sua filha mais nova, e ali no meio o corpo. Começou o culto, o pastor começou a pregar. E aí o pastor, como sempre, né, todo defunto fica santo, né? Morreu, fica santo, né? O pastor começou a tecer elogios. Este aqui era um bom crente, um excelente diácono, sempre fiel ao pastor, um pai de família exemplar, um esposo maravilhoso. E aí então a filha mais velha cutucou a mãe e falou assim: mamãe, dá uma olhadinha para ver se é o papai mesmo que está ali dentro. Acho sinceramente que esse é um grande problema que nós temos nas nossas igrejas. Me parece que na igreja nós vestimos uma roupagem sacrossanta. Na igreja nós adotamos um traço comportamental até meio sisudo, às vezes até meio carrancudo, e nos tornamos menos gente, menos pessoa, menos afetivos, menos dados. Talvez esse seja um dos grandes desafios para a igreja de Cristo hoje, a igreja urbana. Incentivar os irmãos, as irmãs, os filhos, os pais, os diáconos, os pastores, aquilo que você é lá em casa, ou pelo menos supõe-se que você seja, paizão, você abraça, beija, você conversa. Você também ser um pouco disso na igreja. Vamos trazer um pouco do sentido de família para dentro da igreja. Vamos trazer um pouco do sentido relacionamento doméstico para a nossa vida eclesiástica. Sabe de onde vem isso, queridos? Vem de uma compreensão dicotômica muito equivocada acerca de vida sagrada e vida secular. O espaço sagrado da minha vida, o espaço profano da minha vida. São duas coisas muito distintas. Nós ainda cantamos, muitos de nós, em nossas igrejas, né? Este é o dia do Senhor, de descanso e de louvor. A ideia de que o domingo é o dia do Senhor. Isso é coisa do tempo do Velho Testamento, irmãos. Se o Espírito Santo de Deus habita em nós, qual que é o dia do Senhor em nossas vidas? Todos. Está errado, está lá no nosso HCC. Quem é batista aqui sabe disso. Mas está errado. Não é este é o dia do Senhor. Todos os dias são dias do Senhor. A igreja de Cristo primitiva, ela não se reunia nos domingos, porque o domingo é o dia do Senhor. Ela optou por se reunir nos domingos porque era um dia de celebração. Cristo ressuscitou numa manhã de domingo. Acabou. Mas não tem mais esse é o dia do Senhor. Na verdade, esse espaço não é o santuário. Santuário somos quem, meus irmãos? Nós. Santuário é a sua casa. E ao mesmo tempo em que nós devemos trazer um pouco das relações domésticas para a nossa casa, o sentido de família, devemos levar um pouco também do sentido eclesiástico para dentro de casa.
Se aqui é santo, a minha casa também. Eu não preciso ter um púlpito na minha casa. Não preciso ter uma liturgia, não preciso ter um boletim, não preciso ter instrumentos, não preciso ter um órgão, não preciso ter um regente, não preciso estar cantando hinos. Mas no modo como eu procedo no meu lar, com a minha mulher, com os meus filhos, eu posso estar glorificando o nome do Senhor Jesus. Sim ou não? Então, queridos, eu entendo que essa é uma necessidade emergencial da igreja do Senhor Jesus. Trazemos um pouco do sentido doméstico, família, para a igreja. Levarmos um pouco do sentido sagrado para os nossos lares. Isso é tremendamente importante nos dias de hoje. Essa barreira divisória. Na minha vida não deve ter mais a minha vida pessoal e a minha vida cristã. Coisas que dizem respeito aos meus próprios interesses, coisas que dizem respeito aos interesses do reino de Deus. Esse é um grande equívoco que nós cometemos. Jesus Cristo aboliu isso, irmãos. Como é que foi o ministério de Jesus? A classe sacerdotal de sua época ficava restrita ao espaço sagrado, eclesiástico, o templo. O templo já era por si só restritivo. Havia um espaço do templo em que apenas naquele espaço os gentios, os não-judeus podiam entrar. Dali para frente, os não-judeus não podiam mais entrar. Uma outra área onde as mulheres podiam entrar era um processo seletivo, progressivo. Chegava então ao lugar onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Jesus, ele quebra esse paradigma restritivo. Vamos restringir. Jesus vai às ruas. Onde Jesus pregou o seu primeiro sermão? Vamos lá, quem conhece a Bíblia? O sermão da montanha. Possivelmente tenha se sentado sobre uma pedra, numa relva, começou a conversar com as pessoas, fora do templo. Onde Jesus inaugurou o seu ministério, operando o primeiro milagre, onde foi? Foi lá no templo, o lugar santo, onde o poder de Deus se revela. Onde foi? Foi num casamento, numa festa. Então Jesus, ele desfez esses paradigmas que aos poucos, nesses 2000 anos de história, nós como igreja viemos construindo. Jesus foi às ruas, foi às casas, se aproximou de pessoas, se despiu de vestes paramentais, sacerdotais, recebeu crianças, abraçou-as, acariciou-as e abençoou-as. Os discípulos disseram, não, vão atrapalhar Jesus, criança para lá. Jesus faz o contrário, recebe as crianças. Percebem como que esse era um traço do ministério de Jesus? Igreja, família, família, igreja. Meus irmãos, eu não estou aqui com uma fala crítica ácida, dizendo que está todo mundo errado. Eu sou crente, eu sou pastor. Eu estou dizendo, meus irmãos, que nós, como cristãos, precisamos repensar muitos de nossos modelos, de nossos conceitos, que aos poucos nós fomos construindo em torno da ideia de evangelho, igreja do Senhor Jesus. Por isso que eu disse para vocês, me chama muita atenção o binômio que Jesus usou, que o apóstolo Paulo usou. Nós somos família de Deus. Meus irmãos, eu sou novo ainda, tenho 44 anos, dia 29 de agosto, agora eu faço 45. Mas eu ainda vi igreja onde tinha 2 bancadas ou 4 bancadas, as 2 fileiras da esquerda se assentavam as mulheres,
As duas fileiras da direita se assentavam os homens. Eu vi muitas vezes meus pais entrando nessa igreja. Minha mãe ia para a bancada da esquerda, meu pai ia para a bancada da direita. Eu testemunhei isso. Devemos ter um respeito imenso pelos nossos heróis da fé, homens e mulheres de Deus, e sem cultivarmos respeito por eles, meus irmãos, tudo que nós propusermos perderá legitimidade. Faço parte de uma igreja histórica. Deus me deu o privilégio de pastorear uma igreja que tem 109 anos de existência, e alguns heróis da fé, alguns gigantes do evangelho no Brasil passaram por aquela igreja. E é minha responsabilidade diante do Senhor honrá-los. Alguns deles ainda estão entre nós, a imensa maioria já está na glória. Estaria pecando se eu fizesse qualquer coisa na intenção de desonrá-los. Mas precisamos honrá-los revendo algumas coisas, com amor, com carinho, com respeito. Ok, irmãos? Segunda coisa que eu quero dizer para os irmãos, rapidamente, é que nós precisamos, aliás, é sequência disso tudo que eu estou dizendo, né? Vejam bem, toda a minha fala será nessa direção. Nós precisamos, meus irmãos, diluir a diferença, a distinção entre solidez espiritual e atitudes afetivas. Parece que as duas coisas estão em rota de colisão. O irmão que é muito crente, conhecedor da palavra, uma oração poderosa, ele tem posições importantes na igreja. Não parece, não sei, pode ser que eu esteja errado. Não parece que é uma tendência de, no nosso ambiente eclesiástico, esse irmão muito crente, sólido na fé, muito firme nas atividades eclesiásticas, esse irmão não ser uma pessoa um pouco mais fria, mais distante, com uma fisionomia mais austera. E parece que nós achamos que aquele camarada que é mais brincalhão, que abraça, que beija, que conversa com todo mundo, parece que ele não é muito sério, não, né? Parece que ele não é muito crente, não. Se nós precisamos de alguém que assuma alguma coisa de grande responsabilidade, de grande envergadura na vida da igreja, não, é aquele irmão mais austero, aquele irmão mais crente. Meus irmãos, firmeza espiritual em absolutamente nada está em rota de colisão com relações afetivas. Alguns dos pastores mais fiéis ao Senhor que eu conheci e que eu conheço são pastores que abraçam suas ovelhas, que beijam irmãos, beijam irmãs. Meus irmãos, por favor, eu sei que não é muito recomendável aquele que falar de si mesmo, mas eu faço questão de dominicalmente levar após o culto a minha esposa à porta da igreja, da primeira igreja. Faço isso. E vou dizer para os irmãos por quê. Porque eu gosto, meus irmãos, na saída da igreja, abraçar, beijar a velhinha de 90 anos de idade, a menina de 10 anos, a jovem senhora de 30 anos de idade. Porque eu acho que isso é tão relevante para a igreja, então eu faço questão de, a fim de não dar margem para qualquer interpretação dúbia, estou com minha esposa aqui do meu lado. Passa o casal, a gente abraça, a gente beija, a gente conversa, a gente... Importante, meus irmãos, nós construirmos também essa visão nas nossas igrejas. Até porque, meus irmãos, a gente sabe que alguns comportamentos mais austeros, eles não são suficientes para inibir as ações de alguns mais pervertidos. Muito pelo contrário, o perverso quase sempre ele usa posturas maquiadas
Ele faz questão de se apresentar como alguém com uma imagem ilibada. É muito comum pessoas que usam tais vestes ornamentais terem guardadas dentro de si algumas feiuras, algumas coisas esquisitas, algumas taras. Estou dizendo que todo mundo faz isso não, irmãos, mas é muito comum. Ok, irmãos? Logo a seguir, meus irmãos, aí sim, agora vem uma sugestão mais prática. Já que nós estamos falando de igreja e vocês são líderes, são pastores, são líderes de ministérios, precisamos ter muito cuidado, meus irmãos, para que em nossas igrejas, nos grandes centros urbanos ou mesmo cidades menores, para que nós não estejamos desenvolvendo uma saturação de atividades. Ou seja, chega o domingo, o camarada trabalha muito, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Muitos deles saem de casa às 6 da manhã, chegam em casa às 8 da noite. Aí chega no sábado, é o único dia que ele tem para ir ao supermercado, fazer as compras, para agilizar algumas coisas da casa, trocou a lâmpada, consertou não sei o que lá. O sábado é um dia muito cheio. Aí chega no domingo, ele vai no culto de manhã, vai para a escola bíblica dominical, depois vai para o culto, depois tem reunião após o culto, depois tem ensaio, depois tem o culto da noite, depois tem reunião depois do culto da noite. Passou a semana. Que dia que esse camarada teve tempo para sentar com a esposa dele? Para brincar com os filhos. Então nós vamos transformando aos poucos a vida eclesiástica num ativismo. A gente vai enchendo tanto as pessoas de tantas atividades, de tantos compromissos eclesiásticos, de tantas coisas a serem feitas na igreja. Chega no domingo à noite, estamos exaustos, cansados. Queridos, alguns dos nossos grandes pastores, a despeito de denominação, e com certeza vocês sabem de alguns deles, alguns dos nossos pastores caíram por causa disso. Homem ungido, chegava no púlpito, a mensagem era arrebatadora. Abria a boca, corações se partiam. A gente vinha a Jesus, pecadores se convertiam. Mas o camarada vivia o dia inteiro dentro da igreja. Se era evangelista, vivia pregando o Brasil inteiro, fora do Brasil. Morava no avião, passeava em casa. E aí a vida conjugal com a esposa, sexualidade. Que tempo para isso? Até porque, quando chega em casa, não aguenta nada, né, irmãos? Com todo respeito, de tanto pregar o evangelho, não tem mais vigor para se relacionar sexualmente com a esposa. Aí o que é que acontece? A mulher fica sozinha em casa, ele fica sozinho nas suas mensagens. De uma hora para outra, aparece lá a dona Margarida, perfumosa, cheirosa, com os contornos físicos sedutores. E a queda é grande. O sujeito era um perverso, era um pecador, era um imoral. Não, era bom, foi usado por Deus, tinha unção. Era bem intencionado, mas aos poucos o ministério dele foi ficando tão sobrecarregado, tão cheio de coisas, que a casa não resistiu, tombou, contrário do que nós cantamos aqui, foi ao chão. Estou falando aqui de pastores, de pregadores, eu sou um deles. Mas isso acontece às vezes com nossas famílias, nossos irmãos. Igrejas tão saturadas, tão sobrecarregadas de atividades, de coisas,
compromissos a serem cumpridos, que a igreja proporciona pouco convívio familiar. Devemos ter cuidado com isso, para que os irmãos, vivendo uma vida tão intensa de compromissos, não tenham na igreja uma sobrecarga ainda maior de coisas a serem feitas. Confesso a vocês que esse é um item que tem me preocupado bastante. Eu não observei a hora que nós iniciamos, pastor Gilson, nós temos 5:10. Seguimos até mais 10 minutos. Ok. Próximo item. Olha, ele pode parecer contraditório e conflitante com isso que eu acabei de dizer. Mas apenas parece. Que nós desenvolvamos em nossas igrejas mais atividades familiares. Veja só, acabei de falar para vocês que não haja saturação de atividades nas igrejas, e agora eu falo em mais atividades familiares. Sim, que façamos mais coisas que promovam convívio, marido, mulher, pais, filhos. O tema da Convenção Batista Brasileira esse ano é promovendo a edificação dos santos através da integração de gerações. Essa não é uma preocupação só nossa, não. Os evangélicos, os religiosos estão preocupados com a integração de gerações. Essa é uma preocupação supra-religiosa. Ou seja, promover a integração de pessoas que viveram ou vivem épocas diferentes. O conflito de gerações é uma preocupação mundial. Ou seja, aproximar pais de filhos, o idoso do jovem, porque nós estamos vivendo num mundo cada vez mais partido, culturas distintas numa mesma sociedade. Uma coisa é o gueto dos antigos, outra coisa é o gueto dos mais jovens. Vão se formando tribos, já ouviram falar sobre isso, né? Tribos urbanas. Por que isso? Porque na medida em que os antigos vão se distanciando dos jovens e os jovens dos antigos, algumas sequelas vêm. Conheço alguns pais que ficaram apavorados quando descobriram que os seus filhos ou um de seus filhos é usuário de drogas. A distância é tão grande entre os mundos, o mundo dos pais, o mundo dos filhos, o mundo dos idosos, o mundo das crianças, que aos poucos vamos construindo tribos fechadas, cada um com o seu grupo. Por exemplo, nas casas. Há uma tendência muito grande de nós irmos confinando-nos. Está lá, minha filha no quarto dela, ela tem o computador dela, ela tem lá no quarto dela a televisão dela, ela tem lá no quarto dela tudo o que ela precisa, ela tem lá no quarto dela o telefone dela, ela entra e fica lá, liga a televisão, a internet, telefona, ficamos dentro de uma mesma casa, ela no mundo dela, eu cá no meu mundo. Isso é um problema seríssimo, problema social. Então há uma grande preocupação. Hoje, mesmo os sociólogos, psicólogos, estudiosos do comportamento humano não cristãos têm tido essa grande preocupação em promover a aproximação de faixas etárias distintas. É hora, queridos, de nós começarmos a pensar em nossas igrejas em coisas do tipo: por que é que não desenvolvemos, por exemplo, no próximo bimestre, na primeira igreja batista em São Paulo, classes em famílias? Por que não? Didaticamente isso é possível, lógico, basta se ter criatividade. Então, durante 2 meses, eu não vou chegar na igreja, as minhas filhas que são adolescentes vão para uma sala, eu vou para uma outra sala, minha esposa vai para outra. Não, vamos fazer durante 2 meses, durante 3 meses, uma classe para as famílias. Eu vou me reunir, eu, a minha mulher, as minhas filhas e mais 4 famílias. Vamos fazer um grupo ali de 16 pessoas durante
alguns meses nós vamos juntos estudar a Bíblia, a Palavra de Deus, como família. Acho que nós temos que pensar mais a Igreja do Senhor Jesus assim, promovendo a integração de gerações, promovendo a aproximação de família dentro da igreja. Finalmente, em último lugar, acho que é muito importante que nós, como Igreja do Senhor Jesus, trabalhemos efetivamente no sentido de promover a legitimação da sexualidade. Pastor, calma lá, o que você quer dizer com isso? Nós estamos aqui, Ministério Oikos, diversos ministérios que têm proposta trabalhar com família estão sendo desenvolvidos no Brasil. Acho isso muito bom. Bênção, isso tem trazido muita riqueza para as nossas igrejas. Mas a verdade é que ainda na nossa mentalidade cristã, nós vemos a sexualidade entre esposo e esposa como sendo uma coisa meio associada ao impuro, ao iníquo. Estou dizendo isso para vocês porque eu sou pastor já há 22 anos. Eu fui consagrado no dia 19 de abril de 1986. Quando eu era adolescente, eu ouvi um pastor pregando. Na época ele era preletor, falava para casais, não era pastor ainda. Hoje ele se encontra na glória. Recentemente partiu para a presença do Senhor. O pastor Edelton Barreto Antunes. Durante muito tempo ele trabalhou com casais. E numa de suas palestras, lá na minha igreja, lá em Campos, ele falou o seguinte: olha, lidando com muitos casais, mesmo sem ser pastor, na época ele ainda não era, eu posso dizer para vocês que pelo menos 50% das crises conjugais que surgem dentro das nossas igrejas estão relacionadas a uma sexualidade mal vivida entre esposos e esposas. Eu confesso a vocês que aquilo me deu um susto muito grande. Eu achei que ele estava maximizando. Hoje eu digo que não. Hoje eu acho que ele tinha razão. Acho que é hora de nós, como Igreja do Senhor Jesus, a partir dos princípios bíblicos, a partir dos padrões cristãos, começarmos a trabalhar, ou trabalharmos mais intensamente, no sentido de que as pessoas entendam o quanto marido e mulher, servos do Senhor Jesus, podem sim desenvolver uma sexualidade intensa, abençoadora. De tal forma que, nesse contexto de deshistorificação, num ambiente onde as pessoas estão cada vez mais indigentes, mais urbanas, no meio das grandes massas humanas, esposo e esposa se encontrem e vivam uma relação sexual intensamente afetiva, onde se sintam abençoados um pelo outro. Uma vez eu ouvi um pastor contando, ele disse que uma vez quando ele acabou de pregar sobre sexualidade na vida conjugal, uma irmã, já iniciando quase que a terceira idade, o procurou depois e disse: pastor, eu não sei o que eu faço. Todas as vezes que meu marido chega em casa, e quando nós entramos no quarto, e as coisas começam a acontecer, ele começa a me acariciar, e nós começamos, pastor, me vem a imagem do anjo assistindo aquilo tudo, porque a Bíblia diz que nós somos assistidos pelos anjos do Senhor. O que é que eu faço, pastor? Essa imagem do anjo me atormenta há 40 anos, pastor. E ele disse para ela: minha irmã, esquece o anjo e vai em frente em nome de Jesus. Se nós queremos, meus irmãos, que as nossas igrejas estejam cada vez mais associadas
associadas a esse conceito de família, afeto. Óbvio, irmãos, precisamos ter muito cuidado para que a coisa não descambe para o pueril, para aquilo que é rasteiro, para aquilo que vai além dos valores e princípios bíblicos cristãos. Nós vivemos numa sociedade extremamente corrompida. Eu moro em São Paulo, eu sei o que é isso. Acabei de participar de uma distribuição de convites para o Coração de Jesus, para o Coração de São Paulo, lá no Largo do Arouche, que é um antro de homossexualismo. A gente vê muita coisa que nos faz cada vez mais pensarmos acerca da necessidade de sermos sólidos e firmes em nossos princípios morais. Não podemos flexionar, irmãos. No entanto, irmãos, é preciso que no nosso ambiente, no nosso métier cristão eclesiástico, se nós queremos que nossa igreja seja família, se nós queremos que nossa igreja abençoe famílias, é preciso que esse tema seja cada vez mais bem trabalhado com legitimidade, de tal forma que esposos e esposas abençoem-se um ao outro mutuamente, na vida sexual, na afetividade. Ao meu ver, meus irmãos, isso é também emergencial. Há uma cultura a ser trabalhada nessa área. Igreja, família. Particularmente, meus irmãos, eu acho que não tem como nós sermos igreja do Senhor Jesus, principalmente nos grandes espaços urbanos, vivendo a tendência de urbanização que há no nosso mundo. Não há como nós sermos igreja e ministrarmos o Evangelho do Senhor Jesus, excluindo esse sentido de igreja. Igreja, família. Se nós, meus irmãos, começarmos a trabalhar nossa visão eclesiástica, nossas atividades, nosso conceito de igreja, a partir dessa proposta, creio eu que nós seremos muito mais eficazes no compartilhar do Evangelho do Senhor Jesus com as pessoas. Quero terminar rapidamente só dando um testemunho para os irmãos. Deus tem me dado a graça de batizar irmãos e irmãs, novos decididos. E quando nós celebramos batismos na nossa igreja, eu procuro privilegiar não a declaração doutrinária do novo decidido diante da igreja. Ele é trabalhado doutrinariamente. Sim, trabalhamos, ensinamos doutrina, temos uma classe de doutrina, todos os novos decididos, nós os incentivamos para que participem, para que conheçam bem a palavra, aquilo que nós ensinamos doutrinariamente falando. Mas eu procuro privilegiar, na hora da chamada profissão de fé, testemunho de conversão. Faço questão de que, dentro do possível, eles digam, não aquilo que eu penso, mas aquilo que Jesus fez na minha vida. O que eu era antes e o que eu sou hoje. E na maioria das vezes até eu não tenho pregado no dia dos testemunhos, porque eu acho que o testemunho de vida acaba se transformando em algo muito contundente. Me chamou a atenção uma vez o testemunho de uma irmã. Quando ela disse, eu perguntei para ela, irmã, compartilha com a gente como que era a sua vida antes, como que é agora e qual foi o seu momento de conversão. Essa irmã disse, pastor, eu me converti, me entreguei a Jesus, não foi na hora que você fez o apelo. Era para eu me sentir meio que constrangido com isso, né? Não foi na hora que você chamou para vir à frente quem queria receber a Jesus. Não foi na hora da sua mensagem. Então, irmã, quando é que você se converteu? Eu me converti, pastor, quando eu entrei na igreja, na porta, ela apontou, aquela porta lá. Muitos irmãos já estavam aqui. E uma irmã saiu do seu banco e veio em minha direção. E aquela irmã me deu um abraço tão caloroso, tão sincero, que naquele momento, daquele abraço, com os braços daquela irmã envoltos no meu corpo, naquele momento eu disse, eu quero participar desta igreja. Eu quero viver tendo Jesus no meu coração. Meus irmãos, isso é muito significativo. Igreja, família.
Acho que essa é uma das grandes alternativas para que nós sejamos corpo de Cristo nos grandes centros urbanos. Que o Senhor nos abençoe, abençoe nossas igrejas. Amém.